Meus irmãos, é sempre uma alegria imensa estar aqui juntos para, como o Varley falou, estudarmos juntos. Essa é a finalidade de fazermos reflexões mais profundas acerca do que Jesus nos passa e que a doutrina espírita vem para que nós possamos percebê-lo mais próximo a nós. Realmente é o cristianismo redivivo. Não tenhamos dúvida quanto a isso, porque ao longo dos nossos estudos enquanto espíritas, nós vamos percebendo que nós vamos adentrando esse universo, que é o próprio Evangelho de luz, que é tão fabuloso e tão real, que não há como mais nós negarmos a sua eficácia em nossas vidas, a sua grandeza, e o semeador celeste, que é Jesus, nos beneficiou a toda a humanidade, a todos nós, com a sua palavra, com as suas máximas e com seus exemplos. Essa parábola, que também é conhecida como a parábola da semente, ela é muito interessante porque, até onde nós entendemos, só há duas parábolas em que Jesus fala sobre e ele mesmo explica. Então, a segunda parte que o nosso irmão Newton leu é a explicação do próprio Jesus falando do solo, da terra do coração. Então, aquilo também são palavras registradas por Mateus. E tem mais uma, que é o joio e o trigo, que também são explicadas pelo próprio mestre. Ele conta a parábola e ele mesmo explica. Então, é uma parábola que não fica dúvidas, porque ele usa termos muito simples, atingindo a nossa condição de entendimento, e ele usa também todo o material que o cercava da natureza, aqueles irmãos que ali trabalhavam dentro da sua humildade, mas com o interesse de ouvi-lo. É muito feliz quando nós conseguimos contextualizar, ver a cena em que Jesus saiu de casa, foi ao mar, sentou-se e muitos se cercaram dele. Muita gente o procurava. Quando ele olhou, que ele percebeu aquela quantidade de irmãos, o que ele fez? Ele se levantou, foi para um barco e do barco ele contou essa parábola, justamente fazendo com que todos o ouvissem. Então, esse irmão querido que é Jesus, que é o mestre por excelência, que é o médico de nossas almas enfermas, ele tomou a atitude de sair, como a própria fala dele diz, que o semeador saiu a semear. Então ele não terceirizou, ele não tomou aquela atitude que muitas das vezes nós fazemos isso. Fulano, vai lá, faz isso, resolve aquilo. Ele, pela sua condição de mestre por excelência, ele se levantou, demonstrando aí uma tomada de atitude de consciência, uma atitude consciencial, melhor dizendo, foi e falou e contou a parábola. Então ele sai daquele ambiente em que ele estava, que era a casa dele. Podemos assim conseguir compreender que nós devemos, como ele é guia e modelo de toda a humanidade, nós devemos vê-lo como tal e também sairmos da nossa condição de conforto, muitas das vezes, e agirmos. Isso é um convite que já no início da parábola nós já conseguimos compreender. E ele então vai falando sobre as sementes, que nós sabemos que aquelas sementes é o próprio Evangelho, é o próprio ensinamento,
e que ele se refere a solos, a terrenos, que nós entendemos que são os terrenos dos espíritos, de todos nós, são os solos espirituais, onde cai a sua semente, que é o próprio ensinamento que ele nos traz até hoje. E ele lança aquelas sementes nos solos de vários espíritos. Ele espalha a claridade da própria revelação com palavras tão simples, com tanta singeleza, fazendo atender àqueles que lá se encontravam, que a grande maioria eram pessoas do povo, eram pescadores, eram agricultores, eram homens, mulheres, idosos, crianças, também tinham doutores da lei, mas esses ficavam um pouco mais escondidos porque não queriam ser reconhecidos devido à importância que eles tinham socialmente falando. Eles não queriam ser pegos ali, naquele momento. Então, muitos doutores da lei, muitos fariseus se aproximavam nesse momento, ou mandava alguém de sua confiança ouvir Jesus e depois reportar aquilo que foi percebido, aquilo que foi memorizado. Então, meus irmãos, ele lançou essas sementes para todos, inclusive aos amigos de Nazaré, aos simples pescadores que foram os primeiros a receberem suas sementes luminosas. E essa semente, quando ela cai num terreno maltratado, que não tem irrigação, não tem uma adubação correta, o que acontece com a semente quando o agricultor faz isso? Ela não consegue criar raízes. Isso poderíamos fazer, essa figuração, que é uma ideia figurada, é uma ideia conotativa, nós poderemos dizer que isso se refere ao coração imaturo. Imaturo como? De idade cronológica? Absolutamente. A imaturidade espiritual, que ouve, mas não dá atenção. É como se aquilo que ali está sendo dito até tem uma beleza, uma poesia, mas aquele ser, pela sua imaturidade, ele não se move intimamente falando com a vontade direcionada a compreender aquilo que está sendo dito. Geralmente, quando assim estamos, porque é um estágio evolutivo, todo espírito evolui, todos nós. Então, mas quando estamos nesse estágio, o que mais nos comanda são, melhor dizendo, os instintos. Os instintos são mais fortes em nós. A matéria comanda, ela sobrepuja o espírito. E o espírito, então, ele vai gozando, tendo prazeres da matéria, não se preocupando com aquilo que de fato ele é. Então ele escuta, ele tem aquela noção, mas aquilo não tem prosseguimento na sua intimidade, não tem ressonância por hora. Tem aquele também que ele escuta, ele se alegra, ele fica feliz porque ele nota que há uma beleza e ele, por curiosidade, ele começa a querer entender mais um pouquinho daquele ensinamento. Somos nós, quando interessados apenas na fenomenologia. Sabe aquelas pessoas que estão só interessados em espíritos, em ouvir espírito, saber o que o espírito vai falar da vida dele, se ele pinta, se ele escreve, o que ele vai falar de vidas anteriores.
também é uma categoria. Há espíritas assim? Há, segundo as palavras de Allan Kardec, porque aquele texto do item 6, do final, é Allan Kardec falando já naquela época. Há espíritas assim também. Então nós começamos a perceber que dentro do nosso movimento, que somos nós, o movimento espírita, há várias categorias. Todos estão buscando algo. A questão que difere um do outro é a maturidade espiritual. É o que de fato estamos buscando. Então ele vai continuar, e esses que estão mais preocupados, eles acabam logo atendendo a curiosidade, ainda um tanto imatura, porque só querem ver fenômenos, e assim que essa curiosidade é sanada, eles se afastam, não se interessam, mas a semente está lá, a sementinha foi lançada. Espírito não esquece, porque nós temos o perispírito, que é o corpo espiritual do espírito. E esse perispírito é de uma engenhosidade divina que nós sequer conseguimos adentrar no campo científico. Já sabemos de muita coisa por André Luiz e por outros, mas nós percebemos que há muito a aprender. E ali fica tudo registrado, tudo fica gravado. É uma beleza estudarmos a doutrina espírita, porque isso que nós aqui estamos falando nos encanta no sentido de não aquele encantamento que vem e vai, não é aquele encantamento do estudo que nos faz querer ir adiante para saber mais. Há outros que ouvem, notam a grandeza das comunicações, mas eles não perseveram. Eles não perseveram porque eles rapidamente se iludem com o conhecimento adquirido, que nem é tanto assim. Nós podemos imaginar os centenas de livros que Chico Xavier e que tantos outros médiuns também de uma maioridade espiritual, podemos dizer assim, nos trouxe como instrumentos do bem, dos bons espíritos. Se nós lermos 10, 15, está muito aquém de tudo que já foi nos passado. Então nós não temos o porquê nos envaidecer daquilo que sabemos, porque aquilo que sabemos é como Sócrates falou: quanto mais sei, mais percebo que nada sei. Por quê? Porque quanto mais você adentra o mar do conhecimento, tem mais mar, tem mais profundidade. E quanto mais você nada, você vai percebendo que ele é tão grande que você não vai conseguir conhecer todos os seus limites. Pelo menos em uma existência, ou em 2, ou em 10, ou em 100, teremos uma grande trajetória a percorrer. Então esses se iludem e eles logo se distraem por outras coisas, são ilusões do brilho que muitas vezes o intelecto dá a cada um de nós, e nós nos distraímos, nos achando às vezes muito importantes, nos achando melhores que os outros. Isso é muito importante que nós façamos uma reflexão. E vamos continuar, porque, segundo Emmanuel, há aqueles que são diferentes, há aqueles que se sacrificam, que renunciam a determinados convites que recebem. Há aqueles que não se preocupam com a sua imagem. Há aqueles que buscam se devotar ao trabalho no bem através do pensamento, das palavras, das atitudes que devem ser materializadas para divulgar o Evangelho,
Porque quem tem que aparecer não é a personalidade, é Jesus que tem que aparecer. Quando nós ouvimos um grande orador, posso citar alguns aqui, eu particularmente gosto muito de Divaldo Pereira Franco, porque eu percebo que ele não só fala como ele faz, ele aplica. E então, quando eu escuto, eu falo, meu Deus, que poder na sua voz, que chakra desenvolvido para poder passar com tom até de humor respeitoso aquilo que nós conseguimos entender do Espiritismo. Gosto demais dele. Tem também o Wagner Paixão, que é outro também, muito estudioso, muito antigo na doutrina espírita, que fala com uma naturalidade e com características próprias, respeitáveis, e busca servir a Jesus. E tantos outros, Arthur Valadares, e tantos outros, Vitor Hugo Menino, que alguns aqui talvez não conheçam, ele é muito jovem, mas que já está iniciando, e inúmeros outros. E nesses nós percebemos que eles não estão preocupados com o eu, o ego, melhor dizendo, com o ego, com aquilo que ele hoje está revestido. Eles estão mais preocupados em passar a mensagem fidedigna a Allan Kardec, que é o codificador, a doutrina espírita, que veio para ficar. E eles também agem, eles trabalham, eles fazem o bem. Mas nós só sabemos disso quando nós procuramos o centro espírita, começamos a ver o movimento da caridade que lá há. Então nós começamos a perceber que esses são já despertos. A consciência já está desperta. Esses ouvem e notam a grandeza das comunicações dos bons espíritos que trabalham para Jesus. E eles vão, renunciam, começam então também a semear a semente. Eles também se tornam semeadores. E nós certamente podemos também ser semeadores. Nós podemos perceber que esta parábola, ela fala de profundidade. Nós notamos que no início, quando ela cai naquele terreno cai ao longo do caminho, depois cai no terreno pedregoso, depois cai entre os espinheiros, até cair na boa terra, nós percebemos que ele vai falando da terra, que recebe a semente. Por que não deu raízes? Porque a terra era pouquinha, aí o sol veio e queimou. Porque tinha espinhos e os espinhos abafaram. Isso está na parábola. Então nós vamos percebendo que é uma questão de profundidade. O tema central dentro do nosso entendimento é a profundidade, não é a superficialidade que muitos de nós se detêm. É muito bom falar da doutrina espírita, mas é melhor ainda quando nós reflexionamos acerca dos ensinamentos e melhor ainda, muito melhor, quando nós aplicamos aquilo que entendemos da doutrina espírita. Essa é a grande diferença. E tem muitos irmãos que acreditam que semear é somente divulgar, é somente expor, chegar na tribuna e falar. Mas segundo os estudiosos, isso quem fala não sou eu, é porque nós, para fazermos um trabalho desse aqui, como ainda não temos o gabarito desses que eu já citei aqui, nós precisamos pesquisar. E segundo a pesquisa que eu fiz, é um equívoco achar
que a divulgação é a maior caridade, no termo de expor somente a maior caridade. Equívoco, porque você pode divulgar a doutrina espírita através das suas ações, não só através da palavra. Você pode divulgar a doutrina espírita num olhar fraterno a alguém que está necessitado de um amparo, de um carinho fraternal. Você divulga a doutrina espírita quando você busca perdoar aquele que está te ofendendo. Você também divulga a doutrina espírita quando você se cala diante de uma ofensa e ora por aquele que te ofendeu. Então a questão da parábola do semeador é de profundidade. Não é mais ficarmos na superficialidade. É necessário que nós todos, sejamos nós espíritas, sejamos nós de outros segmentos religiosos, porque todos são respeitáveis, é necessário que nós comecemos a sair como o semeador fez. Ele saiu, ele se levantou, ele caminhou, ele jogou as sementes, é tudo ação. Ele divulgou o Evangelho, porque ele é o semeador celeste. Então, quando nós começamos a entender essas questões que têm a ver com a personalidade humana por hora, nós começamos a ter um pouco mais de coragem e começamos a querer nos associar a grupos que lidam com o menos favorecido, porque é preciso ter coragem de mudar. Nós temos aqui um tema, justamente é o tema Semeadores, do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, passado através de Francisco Cândido Xavier, que ele fala o seguinte, que é importante, deixa eu achar aqui, que nós desintegremos, olha o verbo que ele usa, Emmanuel, que é evangelizador. Emmanuel é um evangelizador espiritual. Ele fala, é necessário desintegrar o velho cárcere, a velha cadeia, do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. No Livro dos Espíritos, eu não lembro agora a pergunta, não sei se é 985 ou alguma coisa assim, é perguntado aos espíritos o que mais atrapalha o progresso do espírito imortal: o egoísmo e o orgulho. Aí a gente vai, com um grande mosaico luminoso, nós vamos colocando as peças e entendendo o que Emmanuel quis nos dizer. Então, ele diz o seguinte, que é preciso que nós saiamos de nós mesmos, que nós não fiquemos centrados em nós, somente em nós. Claro que nós devemos dar a devida importância a tudo que nos interessa, a nossa saúde, até mesmo a beleza, no sentido de vou tomar conta da minha pele, porque eu não quero que ela perca o viço. Isso não é problema algum, isso é normal e sadio. Vou sim me preocupar com o meu peso, porque se eu tiver um peso excessivo, eu posso adoecer. Então tudo isso é a devida importância. A questão é não
darmos uma importância maior do que realmente devemos dar. Então, quando nós vamos entendendo essas questões, nós começamos a perceber que não é eu, você, somos nós. Quando Emmanuel aqui fala, deixa eu ver aqui, porque é tanta coisa que a gente lê, vocês me desculpem, tá? Quando ele fala aqui do interesse geral é interesse de todos. Se a coisa é só boa para mim, mas não é boa para o outro, não vai dar certo. Tem no livro, se não me engano, Ação e Reação, de André Luiz, perguntam a um dos benfeitores, não sei se era Guzzo, que perguntam a ele, o que é o bem? Aí ele responde, o bem é a paz, o bem é a felicidade, o bem é a alegria. Então ele dá vários substantivos abstratos, e aí quem pergunta a ele é aquele amigo de André Luiz, no filme Nosso Lar, que é o Lísias, né? Aí ele pergunta assim, e o mal, senhor? Era o ministro, agora estou me lembrando, era o ministro que deu essa resposta. Aí ele falou, o mal é quando eu quero tudo isso só para mim. Opa, tá aí, que resposta. Só a resposta dele já dá para a gente parar, respirar e pensar. Então tudo aquilo que é bom, mas só é bom para mim, tem alguma coisa errada. É o que, errada comigo no caso, né? É o que Emmanuel aqui nos fala. É muito importante que nós excursionemos no grande continente denominado interesse geral. Não tem, gente, como nós sermos totalmente felizes, que é tudo que a gente quer, enquanto a gente vê uma criança passar fome. Enquanto a gente vê uma mãe pedinte na rua, que está aumentando cada vez mais aqui em Nova Friburgo, no Rio eu já estava acostumada a ver, em Nova Friburgo está aumentando, não tem como você ter aquela alegria inserida no seu coração em ver um irmão caído na rua, alcoolizado. Então é preciso que nós tenhamos a coragem de usarmos a inteligência e sincronizada com os sentimentos fraternos que habitam o nosso coração e começarmos a perceber o que eu posso fazer, Senhor. É aquela pergunta em Damasco, Senhor, o que queres que eu faça? Nós não vamos resolver o problema da África, o problema do Nordeste do Brasil. Claro que não, mas nós podemos devagarzinho começar a melhorar o que está ao nosso redor, começar a nos associar a outros irmãos encarnados e desencarnados que já entenderam essa proposta, que já estão incomodados de ficarem eles com eles mesmos, eles já perceberam que isso está dando já um tédio. Porque você ficar você com você mesmo, só cuidando de si, sem se preocupar com o outro, isso causa um sentimento de vazio. Chega uma hora que aquilo começa a não mais te alimentar, porque você é espírito imortal, encarnado ou desencarnado. E o que alimenta o espírito imortal? Muitos certamente poderiam dizer, Ana, eu gosto muito da violência, eu gosto muito da maledicência. Pois é, mas até isso tem data de validade. Até isso vai chegar uma hora que a terra do seu coração vai estar, devido aos sofrimentos que nós enfrentamos pela nossa imprudência ou porque necessitamos para amadurecer, a terra
o solo espiritual, ele começa a ter mais adubo, a ter mais água. E essas sementes celestes que foram lançadas começam a penetrar, suas raízes começam a encontrar condição fértil, propícia para isso. Então é muito importante que mesmo aqueles que ainda se encontram devotados ao que o ministro lá de Nosso Lar falou, eu só quero o que é bom para mim, mesmo esses que são nossos irmãos, por quem nós devemos orar, porque se fosse um filho nosso, nós estaríamos orando, não estaríamos? Se fosse o nosso marido, a nossa esposa, a nossa mãe, nós estaríamos orando. Quem sabe um deles já não foi um irmão tão amado e tão querido? Devemos orar sim, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, por aqueles que estão contrários. Eles estão contrários a eles mesmos, porque a sua essência é de luz. A sua essência é luminosa porque são filhos do amor, são filhos da luz. Devemos orar pelos irmãos que ainda não conseguem compreender a palavra. Quando a gente fala assim, a palavra, parece uma coisa assim meio fora do nosso entendimento, quanto, digamos assim, somos muito ainda científicos, né? O que é muito bom, porque a ciência ela vai dando lógica a tudo e a gente vai aceitando. Mas, segundo Allan Kardec, no livro A Gênese, sabe o que ele disse? Ele disse que Jesus é o médium de Deus. Jesus é o médium de Deus. Quando Jesus se comunicava conosco e agia e pensava e curava, era o próprio Deus através dele. Claro, ele é espírito purificado, espírito que já abandonou tudo aquilo que não interessa mais para ele, porque ele já está num grau crístico, um grau evolutivo de pureza. Pureza não é porque nasceu agora, é porque ele nasceu muito antes da gente. Fez a sua trajetória evolutiva em vários orbes planetários que, quiçá, nem existam mais. E ele, então, já se purificou, é luz. Então, a comunhão dele com Deus é perfeita. Então, quando Jesus caminhou sobre a Terra, nós tivemos o contato direto para com Deus, através de Jesus, que é o governador espiritual do planeta Terra. O campo de trabalho para Jesus é toda a humanidade, é todo o planeta Terra. Toda a humanidade, todas as ovelhas, somos nós, do pastor, que é Jesus. Então, nós vamos adentrando esses raciocínios, que por hora é raciocínio, é convite. Tudo aquilo que está aqui é intelecto, é convite, está fazendo sentido. A diferença é quando nós botamos em prática. Porque quando a gente põe em prática e dá certo, porque dá, aí a gente fala, nossa, estou diferente. Puxa, hoje parece que me deram uma injeção de bom ânimo. O meu problema parece que ele era tão grande, eu achava ele o maior de todos. Eu era a maior sofredora e agora eu estou me sentindo até envergonhada diante do que eu já vivi. Mas é importante, meus irmãos, que nós tenhamos a coragem da fé. Não é tão simples, mas é possível. Precisa dar o primeiro passo. Então, no mesmo livro que é o Fonte Viva, ele tem vários livros, Emmanuel. Eu, por acaso, eu peguei esse aqui. Ele fala outra coisa que eu acho que tem a ver com a nosso estudo de hoje. Por isso que eu trouxe. Que se chama fermento espiritual. Tem uma fala de Paulo de Tarso que ele diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda?
Quer dizer, há uma substância, que é o fermento, ele excita outras substâncias e aquilo, a massa cresce. Olha que beleza, que interessante, que inteligência emocional, espiritual. Hoje a gente fala sobre tantas inteligências, né? Quantas inteligências Paulo de Tarso aqui demonstra para nós. Aí Emmanuel fala que essa nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Veja bem, então todos nós estamos semeando alguma coisa. Por quê? Se eu, você, ele, cada um de nós, cada um encarnado e desencarnado, já consegue, pela sua condição hominal, porque nós somos já da fase hominal, segundo Joana de Ângeles, porque já somos dotados da razão. Se nós conseguimos influenciar outras existências por causa do fermento espiritual, e que lá no final do texto ele fala que pensamento é fermentação espiritual, nossa, isso aí ele trouxe para nós uma luz que acende dizendo: pensamento é fermentação espiritual. Então eu tenho que saber disso e agora compreender isso e tomar cuidado com os meus pensamentos. Porque Emmanuel não ia falar uma coisa que não é correta. O próprio Paulo de Tarso, imagina, Paulo de Tarso, que viajou tanto para disseminar o Evangelho de Jesus, a quem nós verenciamos pela sua grandeza, ele falou isso. Então nós temos que começar a pensar: meu Deus, e o teor do meu pensamento? Que teor, que conteúdo, que luz eu estou emitindo? Ou será que não há luz? Ou a luz é muito fraca? O que eu estou fazendo para contribuir com o momento atual em que estamos vivendo de transição planetária, de guerras, que é uma insensatez? Nós já sabemos disso, já aprendemos isso há muito e muito tempo. O que eu posso fazer? Ele fala que nós temos aí expressões de pensamento. E essas expressões que nós temos, nossas e dos outros, eles guardam uma atuação mental, ele chama de atuação mental. E esses raios que vão influenciando outros e que se entrosam com outras emissões, porque todos emitem, eu recebo e emito, todos nós, não é assim? Que nós aprendemos, eu recebo, às vezes nem percebo que está vindo de fora, mas está. Às vezes sai de mim e eu associo, vou me associando. Então esse entrosamento desses raios, digamos assim, mentais, da influência que exercemos uns com os outros, direta ou indiretamente, ele coloca aqui, pesa na balança do mundo, para o bem ou para o mal. Opa, para o bem ou para o mal. De que lado eu, espírito imortal, estou? Essa é uma pergunta íntima. Eu estou do lado do bem, do mestre, ou estou ainda me comprazendo no mal? Porque se eu ainda estiver, não tem problema também não. Porque Deus tem uma paciência, Jesus é dotado de tanto amor que Ele não nos julga. Não tem problema. É só que eu vou embaraçar o meu progresso. E pior, eu vou embaraçar o progresso também de outros. Porque se nós somos também um coletivo, olha aí a responsabilidade. Quando nós enviamos uma mensagem, seja ela mental, verbal, materializada, porque as pessoas veem, aquilo também tem uma mensagem, um quadro traz uma mensagem,
Quando você é pintor ou pintora e pinta um quadro, aquilo ali traz uma mensagem. A questão é, que mensagem está sendo levada? Pelo WhatsApp, que hoje é muito comum e rápido, a comunicação, também levamos mensagem. Devemos, a partir do momento que entendemos a fala de Emmanuel, começarmos a tomar mais cuidado. Ler. Eu recebi essa mensagem. Mas eu recebi essa mensagem de uma pessoa que eu adoro, que eu admiro. Mas ela também é falha. Também é. Eu vou ler. Tem que passar pelo crivo da razão. Tem que passar. Não é assim, só porque eu gosto, vou... Não, eu vou ler, vou ver o que está nas entrelinhas, tem que interpretar. Porque há vários tipos de interpretação. Tem aquela interpretação bem superficial e tem a interpretação mais difícil, que é essa que nós estamos todos aqui, todos, porque todos nós estamos pensando juntos. Então, tem essa interpretação que é mais profunda. Nós começamos a entender o que está escrito entre uma linha e outra. O que o autor de fato quis passar. Precisamos ter cuidado com isso, porque senão a gente pode estar ajudando a denegrir imagens. Por que eu vou denegrir a imagem de um outro irmão ou irmã? Esteja ele encarnado ou desencarnado. Quem sou eu para fazer isso? Isso tudo são perguntas íntimas. Não é para responder a ninguém, não. É você com Deus. É a sua consciência com o próprio amor, com o próprio Deus, com a consciência cósmica, como alguns preferem. Então pense, comecemos todos a termos atitudes conscientes. Vamos tomando mais conta daquilo que falamos. Não devemos falar tudo que vem à mente. Vamos passar por um filtro, o filtro da caridade de preferência. Será que o que eu vou falar não vai atingir? Não, mas isso é verdade, eu vou falar. Mas às vezes aquilo que é verdade vai maltratar aquele coração. E às vezes impede até dele querer continuar naquele caminho que já estava indo, já estava conseguindo algum bom resultado. A caridade é algo que nós devemos reflexionar muito, porque não é tão fácil assim da gente entender. Não, Ana, é só pegar um quilo de arroz e dar. Vai muito além de 1 quilo de arroz. Quando você doa 1 quilo de arroz e olha para a pessoa sem um olhar superior, um olhar de igual para igual, é o seu irmão que está ali, que você está passando, por hora, 1 quilo de arroz. Amanhã pode ser ele a te passar. Porque, como falava minha mãe, a mamãe sempre falava isso, minha filha, a terra gira. O que ela queria dizer? Que as coisas, elas se modificam. Hoje eu posso estar numa situação, amanhã eu posso estar em outra. Então nós temos que agir com muita caridade com o próximo. Quando falarmos, pensarmos antes. É um exercício. Nós nos equivocamos? Sim, claro. Já aconteceu muito comigo. Às vezes eu chegava em casa, meu Deus, para que eu fui falar daquela maneira, aquilo? A maneira como eu usei não foi cordial, não foi gentil. Aí eu oro, peço perdão àquele a quem eu ofendi e tento, ao estar junto, suavizar, melhorar e, se for possível, até conversar, mas às vezes a pessoa nem ligou para aquilo, aí a gente vai demonstrando que a gente está buscando melhorar. Isso é em casa. Semear é em casa também. Quando a gente está com aquele parente difícil e aquele parente às vezes fala com a gente com uma certa autoridade, melhor dizendo, autoritarismo, porque autoridade é outra coisa, nós devemos olhar e falar, claro, só um pouquinho, eu já vou lhe atender. Falar com carinho, mas demonstrando que você não é um subserviente, demonstrando que você o ama ou a ama e que você vai atender sim, aguarda mais um pouquinho. Fazendo com que, ajudando com que o outro também, caso não queira, aí é problema dele.
resolver, mas nós vamos fazer a nossa parte. Quando nós estamos no nosso trabalho, são pequenas atitudes que eu estou querendo aqui dizer, que nós vamos construindo uma amizade que às vezes ela hoje ainda não existe. Mas como nós somos imortais, que beleza, que coisa linda saber que nós somos imortais. É maravilhoso isso. Então o que a gente vai fazer? Eu vou construir amizades que um dia serão preciosas, duradouras. Ah, mas eu trato ele bem, Ana, mas mesmo assim ainda não me trata bem, ainda é rude comigo. Continue fazendo a sua parte. Porque, sabe, a sementinha que você vai jogando é aquela aguinha em conta-gota que você vai jogando. É aquele medicamento que às vezes a pessoa precisa justamente para, às vezes o silêncio, agora eu estou me lembrando disso, o silêncio, que eu pensei muito sobre isso, o silêncio muitas das vezes é divulgar o Evangelho. Sabia que Jesus também silenciou no momento em que Pilatos fez aquelas perguntas a ele, irônicas, cheias de sarcasmo? Ele silenciou. Antes de ser crucificado, ele silenciou. Ele poderia ter reclamado, ele poderia ter murmurado dos amigos que o abandonaram. Ele poderia. Poxa, eu fiz tanta coisa por vocês, curei a maioria que está aqui. No entanto, vocês... Poderia. Se fosse talvez um de nós aqui, a gente teria feito isso naturalmente, porque é o nosso estágio ainda. Mas Jesus silenciou. É só que o silêncio de Jesus fala tão alto até hoje. Até hoje é muito alto em nós. Eu não tive coragem de ver aquele filme, dizem que foi o melhor filme e tal, muito bem produzido. Não tive, porque eu sei que eu vou chorar, nem vou conseguir enxergar o filme. Mas o ator, que até ele deu um pronunciamento num dos programas americanos, falando que aquilo modificou a vida dele inteira. Eu não lembro o nome dele. Ele tem uma face assim, muito interessante. O ator foi realmente bem escolhido. Ele modificou tudo na vida dele. Ele falou, interpretar Jesus modificou tudo, né? Então, o momento em que ele vai ser crucificado, que ele se cala e ainda falam coisas horrendas para ele, desrespeitosas, e ele se cala. Até hoje nós estamos ouvindo o silêncio de Jesus. Então nós que temos o nosso Senhor, o Cristo planetário, o Cristo de Deus, que é Jesus, tenhamos Ele como modelo e guia da humanidade de fato, de verdade. Quando a gente tiver dúvida, vamos lembrar de algum episódio de Jesus, alguma coisa que faz a gente, que nos deu alguma resposta para o momento em que estamos vivendo. Não é fácil, claro que não, porque a nossa condição ainda é pequena. Mas ele falou para a gente que nós somos deuses. Ele falou isso para a gente. Claro que esse deuses é com D minúsculo, óbvio, né? Mas ele falou isso para a gente, que nós poderíamos fazer o que ele faz, o que ele fez e muito mais. Ele estava até se referindo às curas, no caso. Mas vamos ampliar também isso. Então, meus irmãos, podemos então finalizar com uma fala aqui de Emmanuel, que ele fala o seguinte: o único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. As origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Então, que nós possamos estabelecer atitudes que vão gerar hábitos, que vão governar, é dele isso, tá? Estou colocando aqui nas minhas palavras, mas é de Emmanuel.
Então vai gerar atitudes estabelecidas, vão gerar hábitos que vão governar expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Somos partes do mundo, todos nós. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Muita paz a todos.